O Fla-Flu do gol de barriga vai ficar sempre na história assim. Mas se você voltar meses atrás daquele 25 de junho de 95, a história é muito mais rica. Romário, palavrinha rápida aqui, Romário. Maracanã lotado, mais de 120 mil torcedores que fizeram a festa do clássico. Um golaço aqui no Maracanã! A bola pegou no Renato! Porque começa quando o Flamengo, no final de dezembro de 94, anuncia que está tentando contratar o Romário. E pouca gente acreditava. Eu não acreditava. Romário, o melhor jogador do mundo, eleito pela FIFA, melhor jogador da Copa do Mundo de 94, jogador dirigido por Johan Cruyff no Barcelona. Como é que o Flamengo ia contratar o Romário? E não é que contratou, e o Romário chegou em carro de bombeiros. Desfilou pelo Rio de Janeiro com a torcida do Flamengo enlouquecida, no ano do seu centenário. Enquanto isso, o Fluminense montava o time mais barato dos 4 grandes do Rio, o menos badalado. O Botafogo tinha Túlio e fez a final da Taça Guanabara contra o Flamengo. O Flamengo venceu por 3-2. O Vasco era tricampeão carioca, 92, 93, 94. E o Flamengo, além do Romário, contratou 2 jogadores protagonistas daquele tricampeonato. O Jorge Luiz, zagueiro, que foi titular em 92 e 93, e o William pequenininho, meio-campista, que jogou a decisão com o meia esquerda. Quem montava o Fluminense era Joel Santana. E o Flamengo trouxe o técnico mais badalado do Brasil, bicampeão brasileiro, Vanderlei Luxemburgo. Esse é o duelo que marcou a decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E na verdade nem era exatamente uma decisão. O turno final tinha 8 equipes que jogavam entre si. Na última rodada, o Flamengo jogava pelo empate contra o Fluminense. Roger Marcos Adriano, que tinha sido campeão da Libertadores de 93 como titular do São Paulo. Gelson, Jorge Luiz e Branco, outro grande reforço para o ano do centenário do Flamengo. Branco, lateral esquerdo, campeão do mundo. Charles, Marquinhos, Fabinho e William. E o Vanderlei gostava de fazer aquele losango no meio campo. Romário e Sávio. Além de contratar todo mundo, ainda tinha o Sávio, que era craque no ápice da forma. Do outro lado, Wellerson, Ronald, Lima, Sorley e Lira, Márcio Costa de Jair, Ailton e Rogerinho. Jair fez um campeonato monstruoso, jogando de segundo volante, com uma visão de jogo impressionante. Renato e Leonardo. Esse era o time que o Joel Santana tinha montado e que surpreendentemente chegava à decisão, à última rodada, com chance de ser campeão. Mas tinha que vencer. A torcida faz uma belíssima festa. Olha como o Maracanã estava lindo. 112 mil torcedores pagantes, 120 mil presentes. Eu era um deles, só que na tribuna de imprensa. O Maracanã tinha um público que ajudava o Campeonato do Rio de Janeiro a ser o mais badalado do país naquele ano. Naquele ano mereceu o título de campeonato mais charmoso do país. Foi a melhor média de público desde 87. Foram 980 mil torcedores que passaram pelas catracas daquele campeonato, que dá uma média de 5.800 por jogo. Não era muito, mas era o que os estaduais sempre produziram desde os anos 40. E olha como até nos uniformes as coisas eram um pouco diferentes. O calção Fluminense de calção branco, no Flamengo também. Sempre foi assim, né? Você já reparou como às vezes o calção crenado do Fluminense ou o calção preto do Flamengo mais confundem do que separam? Era um Fla-Flu com todas as cores, com todos os brilhos. O quarto Fla-Flu do ano. O primeiro marcou a estreia em jogos oficiais do Romário. Foi um 0-0 no Maracanã. Também tinha mais de 100 mil pessoas e eu também estava lá. Depois Fluminense 3, Flamengo 1. Depois Fluminense 4, Flamengo 3. E o Romário chegava à decisão sem conseguir vencer o seu grande marcador, que era o zagueiro Lima, ex-Sport, e sem jamais ter feito um gol contra o Fluminense, nem pelo Vasco, nem pelo Flamengo. O quarto Fla-Flu do ano era desafiador para o melhor jogador do mundo. E mais desafiador ficou porque o primeiro tempo só teve o Fluminense jogando. Impressionante como só o Fluminense controlava o jogo no meio campo, empurrava o Flamengo para o campo de defesa ou aproveitava chances em bolas roubadas na intermediária ofensiva do Flamengo para contragolpes.
Foi assim, por exemplo, que nasceu o primeiro gol. O primeiro o Fluminense começa a levar perigo com o Ronald, bom lateral direito, que ia até a intermediária para tentar cruzamentos. Ele não era um lateral de chegar tanto à linha de fundo, mas era bom lateral. Era uma das descobertas do Joel naquele time do Fluminense. Depois, a bola roubada no pé do Marcos Adriano. Marcos Adriano era lateral esquerdo no São Paulo, mais destro, por isso jogava na lateral direita no Fla-Flu decisivo. Bola roubada e velocidade. E é assim que a bola vai chegar para o Renato fazer o primeiro gol do Fla-Flu. Renato na grande área, botou na frente, bateu pro gol! Gol! Só o Fluminense jogava. Só o Fluminense empurrava o Flamengo. E depois do 1-0, mais ainda. O segundo gol nasce de um chute de longa distância do Márcio Costa. No rebote, o Jorge Luiz tenta afastar, mas dá no pé do Leonardo. Leonardo, surpreendente atacante que barrou o Ezio durante a campanha e que faz 2-0 para o Fluminense aos 42 minutos do primeiro tempo. Você não viu o Flamengo jogando no primeiro tempo? Só o Fluminense. Aos 41, o Roger largou, Renato apertou, o Jorge Luiz deu de presente, Leonardo com o gol vazio, ficou fácil. O segundo tempo ainda começou de novo com o Fluminense no ataque, com um susto no goleiro Roger, no cruzamento do Lira, excelente lateral esquerdo do Vasco, que se revezava com o Mazinho, perdeu depois a posição do Mazinho no Vasco, do bicampeão carioca de 87 e 88. Esse Fluminense ele já era experiente e ponto de apoio para o Joel, ponto de experiência para o Joel, junto com o Jair. Ele faz o cruzamento e o Roger toma um susto enorme no começo do jogo. O Flamengo só vai aparecer mesmo numa linda cobrança de falta do Branco, da intermediária. Pancada de pé esquerdo no travessão. Aí parece que o barulho da bola na trave acordou o Flamengo. E acordou a torcida rubro-negra no Maracanã. A melhor chance do Flamengo até aqui no jogo. Outra coisa que acordou o Flamengo foi a entrada do Rodrigo. Era só Rodrigo, mas era o Rodrigo Mendes. O Rodrigo entra pelo lado esquerdo, entra na vaga do Marcos Adriano. E o Fabinho vem para a lateral direita e o Rodrigo Mendes vai para a ponta esquerda. O Flamengo começa a criar jogadas por ali. Mas é pela faixa central, tiro do Charles, depois uma jogada pela esquerda, a bola volta para o Charles Guerreiro finaliza. O Charles Guerreiro já tinha sido lateral direito da seleção, mas a posição dele de origem era a cabeça de área. Essa posição em que ele joga e finaliza de meia distância. A bola sobra e o Romário estava lá. A sobra do Charles, mais um chute a gol, olha a sobra, Romário tocou! 26 minutos do segundo tempo, o Flamengo está no jogo, porque lembre-se, ele joga pelo empate. 2-1 e a torcida rubro-negra levanta de novo o Maracanã. O primeiro gol de Romário contra o Fluminense na sua carreira. O Márcio Costa empurra, Marquinhos também empurra. Confusão. E saem expulsos Sorley e Marquinhos, um de cada lado. Vai anotando aí. Agora são 10 contra 10. E o Flamengo tanto está no jogo que segue pelo lado direito com o Fabinho. O Fabinho corta e finaliza. 2-2. O Romário chegou no Fabinho, na grande área, cortou para a perna esquerda, lindo lance. Gol! O Fabinho foi personagem da minha primeira partida trabalhando no Maracanã em 92. O Júnior tinha arrebentado com o jogo, eu desci para falar com o Júnior estava no banho. Então fui falar com o Fabinho. Tinha jogado improvisado de lateral direito. Fui lá falar com o Fabinho. Fabinho, disse eu. E ele respondeu, tu é paulista? Sou. Fabinho! O Flamengo pressionando em busca do terceiro gol, mas confortável com o empate que lhe dá o título no ano do centenário. E vem o Fabinho de novo pelo lado direito. E o Lira vem só nas pernas dele. Expulso o lateral esquerdo, que era para ser o ponto de experiência do time do Joel. Agora são 10 rubro-negros em campo contra 9 tricolores. E é com um homem a menos que o Fluminense vai ao ataque. Lançamento do Márcio Costa. E a bola chega para o Ailton. E o Ailton corta, como a gente conhece.
e finaliza. Ailton, lindo lance. Gol! É do Fluminense! Ailton! Um golaço aqui no Maracanã! A bola pegou no Renato! O Fabinho tinha sido herói na frente no Flamengo. Mas por que o Fabinho estava dando um passo atrás ali? Repara na posição do Fabinho, você vai ver que ele dá condição legal pro Renato. E a bola desvia na barriga do Renato. Coisa que pouca gente percebeu naquele momento. Que o gol era de barriga. Por exemplo, o árbitro, Léo Feldman, não percebeu. Na súmula, o gol foi de Ailton. No placar eletrônico, o gol foi de Ailton. Só que não. Foi a santa barriga de Renato que fez o gol do 3-2 para o Fluminense. Aos 41 minutos do segundo tempo, o Fluminense era campeão carioca pela primeira vez desde 1985. Estava perto de completar 10 anos sem o troféu, até que a bola tocou na barriga do Renato. Mas não acabou não. Logo depois o Sávio tenta ir ao ataque e toma um tranco do Lima, que já tinha cartão amarelo. Tá expulso o Lima, zagueiro do Fluminense. O zagueiro que melhor marcou Romário naquele ano de 95. E o Fluminense termina com 8 jogadores contra 10 do Flamengo. Mas termina campeão carioca. E o ano que começou do centenário do Flamengo, em junho, já foi o ano do gol de barriga. Fluminense, campeão carioca após 9 anos. Quem esperou 9 anos tem que ficar vibrando 9 anos também. Somos operários, sim. Não tenho vergonha de falar. Ganham mais que a gente, mas nós amamos a nossa camisa. Por isso que nós somos campeões.